Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Siquim, leciono aqui na gastronomia da Uniavan e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer um prato, um clássico da culinária italiana. Nós vamos fazer o frango à parmegiana. Tá? É uma receita simples, nós vamos trabalhar com tudo fresco, não vamos usar nada industrializado. Inclusive a parte mais interessante, nós vamos fazer o nosso próprio molho de tomate. Tá? Então, o que nós vamos precisar para fazer essa receita? De um peito de frango, alho, cebola picadinha, a batata que nós vamos fritar, o arroz que vai ser o acompanhamento. Aqui tem mais um pouquinho de alho para poder acompanhar o arroz, né? Fazer o arroz, tomate, queijo parmesão para a gente finalizar ele, né? E umas folhinhas de manjericão. Nós vamos usar o queijo cheddar fatiado, farinha de trigo para o empanamento, ovo também aqui para o empanamento e farinha de rosca, né? Sal e pimenta para temperar. Pessoal, então nós vamos iniciar com o molho. Como eu tinha falado antes, nós temos aqui alho e cebola picadinha, então nós vamos iniciar com eles, tá? Fiozinho de azeite na panela, aqui, pra gente começar. A panela eu já deixei aquecendo um tempinho aqui pra gente já conseguir começar com um pouco mais de agilidade aqui. Então, a gente entra com a cebola e o alho. Dá aquela refogada básica que a gente sempre faz, né? O tradicional, alho e cebola. Assim que a gente tiver eles já mais murchinho, aquela textura um pouco mais transparente que fica a cebola, a gente pode entrar com o tomate para iniciar o nosso molho, tá? Porque como eu falei, aqui nós não vamos introduzir nada industrial, nós vamos pegar e fazer o nosso próprio molho de tomate. Que o molho de tomate, pessoal, ele é um dos 5 molhos básicos. Tá? E ele representa um molho vermelho. Então ele é a base vermelha para qualquer tipo de outra produção, a base de molho de tomate. Tá? É interessante também que depois a gente vai colocar ainda, usar umas folhinhas de manjericão fresco para dar um frescor a mais no molho, né? Trazer um aroma um pouco mais especial para o nosso molho. Ó, ela já está começando a ficar bem esbranquiçadinha, meio transparente da forma que eu falei. Nós já vamos entrar com o tomate. Tá? Entrando com o tomate, pessoal, que pode usar ele com semente, casca e tudo, tá? Não tem a necessidade de tirar a semente do tomate. É legal que a gente use ele por completo para aproveitar ele o máximo possível. E além de tudo, que é uma parte que vai ajudar, porque conforme a gente mexe ele, ele vai ganhando calor, ele vai soltando água, que é o que vai dar corpo para o nosso molho. Então, pode usar o tomate completo, tá? Não tem problema em usar a pele e a semente. Aqui agora vai levar coisa de uns 15 minutinhos cozinhando. A gente vai deixar isso aqui em fogo baixo, tá? Fogo médio baixo, até ele encorpar. A gente mexe cada vez em quando para evitar que pegue o fundo da panela, que grude alguma coisa, né? Mas aí, enquanto está cozinhando o nosso molho de tomate, nós vamos iniciar o preparo do arroz, que a gente também já deixa o arroz cozido e depois nós vamos para o frango, tá? Porque é uma receita simples e rápido de produzir. Pessoal, então agora nós já vamos iniciar o preparo do arroz. Aí nós vamos fazer ele da seguinte forma. Colocando mais um fiozinho de azeite aqui. Tinha deixado separado mais um dentinho de alho picado, tá? Que a gente vai iniciar dando aquela refogada no alho, tá? Em seguida, gente, tem uma dica muito bacana para fazer o arroz branco, né? De uma forma que ele fique soltinho no final. Então, como o óleo já estava quente, eu vou entrar com o arroz. O que nós vamos fazer? A gente sela o arroz junto com o alho aqui. Tá vendo que vai ter alguns grãozinhos que já fica mais esbranquiçado aqui assim? Essa é a ideia, selar o arroz. Tá? A gente selando o arroz, ele solta menos amido na hora que está cozinhando e evita empapar. Tá certo que a gente também tem que cuidar das quantidades de água, né? Então aqui a gente tinha uma xícara de arroz, tá? Nós vamos colocar o dobro de água. Então assim, ó, a gente cobriu o arroz aqui, tá? Colocar o salzinho. Daí o arroz nós vamos fazer assim. Deixa ele aqui em fogo alto. Atingiu fervura, a gente abaixa o fogo, tampa e cozinha por 10 minutos. Passou 10 minutos, desliga o fogo e mantém ele tampado mais 10. Ele vai atingir o ponto certinho dele, vai ficar um arroz soltinho, bem saboroso, para a gente poder acompanhar o nosso filé parmegiana depois. Tá?
Então dá uma mexidinha aqui no molho, que ele já está apurando, ó. Tá vendo que ele já começou a soltar aquela água do tomate que eu tinha comentado? Ó, vai ver que daqui a pouco ele já vai ter com mais água ainda aqui. Tá? Então, aquela coisa, deixar ele cozinhando fogo médio baixo. Pessoal, então para o preparo do nosso frango, nós temos aqui, ó, um peito de frango inteiro, tá? Um peito de frango. O que nós vamos fazer? Nós vamos extrair alguns bifinhos dele, porque depois, a hora que a gente empanar, ele vai ficar maior, ele vai ganhar volume, tá? Então, nós vamos pegar uma faca e passar aqui assim, ó, passa a mão nele para ele ficar bem esticadinho, e aí no sentido dele a gente vem aqui, ó, fazendo cortes para tirar alguns bifes do nosso peito de frango. Então aqui a gente vem tirando alguns bifes do peito de frango, ó. Ó, passa a mão nele para esticar, ó. Bem simples, né? Só lembrando, cuidado com a faca. Ó, aqui a gente tem os bifinhos, tá? É interessante, pessoal, que tem aí números pares de bife, tá? Para a gente poder conseguir empanar, fazer ele bonitinho. Perfeito, pessoal. Então aqui, agora que a gente já tirou os nossos bifinhos, nós vamos temperar ele com sal e pimenta. Então tem aqui sal, tá? Passar sal em todos eles aqui, dos dois lados. Pessoal, então agora que a gente tem o nosso frango temperado com sal e pimenta, nós vamos partir para o empanamento. Então, para o empanamento, farinha de trigo, ovo e farinha de rosca. A farinha de trigo, né, serve para segurar o ovo, e o ovo a gente passa nela para poder segurar a farinha de rosca, que é o que vai dar a crocância do nosso empanamento. Então, nós vamos iniciar aqui, tá? Vou misturar o ovo, bater aqui, tem 2 ovos, tá? Só para misturar eles aqui com um garfo mesmo. Vou manter ele aqui só para a gente poder não se sujar tanto a mão aqui. Então nós vamos rechear com a fatia de cheddar. O que eu vou fazer? Pego aqui, ó, coloco ele no centro de um dos bifinhos de frango. Vou pegar o outro frango e vou tampar ele aqui, ó. Entendeu? É como se fosse fazer um sanduíche, tá? Basicamente isso. Com os dois juntos, nós vamos partir para o empanamento. Então, primeiro de tudo, a farinha de trigo, tá? Que vai ser a base do empanamento, que ela que vai segurar tudo aqui. Tá? Passa bem na farinha, pressiona bem. Aqui, ó. Tira o excesso, tá? Da farinha de trigo, nós vamos passar agora para o ovo. O ovo serve para a gente segurar depois a farinha de rosca, que é o que vai dar crocância no nosso frango, depois dele frito. Tá? Então aqui, ó. Tá bem passadinho no ovo, ó. Aqui. Agora nós vamos para a farinha de rosca. Tá? Aqui, gente, eu estou usando a farinha panko, que é uma farinha que dá uma crocância um pouquinho maior, mas vocês em casa aí pode usar a farinha de rosca, que vai conseguir um resultado tão bom quanto. Tá? Então, pressiona bem. Lembra que eu falei para vocês de fazer o bifinho que ele ia ganhar volume? Olha só o tamanho que vai ficar aqui o nosso parmegiana. Ó, ele ganha volume, ele fica enorme, gente. Tá? Então, aqui, ó, tá empanadinho. Pessoal, então agora nós já temos aqui o nosso frango empanado, tá? O óleo já está quentinho. Nós vamos começar com a batata frita, tá? O que vai ser o acompanhamento. E por último a gente frita o frango em seguida para colocar no nosso, já fazer a montagem do nosso prato. Eu tenho aqui um fatiador mandolim, que a ideia é que a gente faça batata chips. Então, eu ajustei ele aqui numa espessura um pouquinho mais fina. Eu vou tirar algumas aqui para que vocês vejam como que ela fica fininha. Tá? Ó, vou tirar aqui. Então, ó, as batatas
tá? Nessa espessura mais fininha, tá? Que essa vai ser um dos nossos acompanhamentos do parmegiana, tá? Com o óleo ali já quente, nós pegamos aqui e vamos iniciar a fritura das nossas batatas, tá? Isso é coisa muito rápida, gente. Fritura por imersão. Tá? Dá pra gente colocar bastante batatinha ao mesmo tempo. Sempre bom dar uma mexidinha para evitar que elas grudem. E aí a gente vai fritar até ela ficar crocante, tá? Eu tenho aqui já do meu lado um prato com papel toalha para a gente escorrer, né, o excesso da gordura. Dizem que a batata frita é o prato universal, né, que vegetariano come, o mundo inteiro come. Ó, pessoal, tá vendo que ela já tá começando a ficar douradinha? Já tá quase no ponto aqui da gente tirar. Tá, ó, virando algumas aqui. Pessoal, a batata já tá no ponto, vou tirar elas para não passar, para que elas não escureçam mais. E nessa mesma gordura quente nós vamos aproveitar para fritar o nosso frango. Daí, pessoal, quando colocar, o frango já evita mexer ele, tá? Para que não aconteça nenhuma de vazar o recheio ou alguma coisa assim do frango separar, tá? Tem que cuidar bastante a temperatura do óleo, ó. Tá vendo que o nosso aqui às vezes está um pouco mais quente, tá? Para que ele cozinhe o frango por inteiro, que pode acontecer se o óleo estiver muito quente, que estava fritando a batata, vai escurecer o empanamento do lado de fora e o frango vai ficar cru por dentro. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então vou dar um jeito de diminuir um pouquinho mais o nosso fogo aqui, para evitar que isso aconteça, né? Dele ficar cru no meio. Prato parmegiana também é um prato que ele é muito vendido nos hotéis, né? Todos os hotéis que você vai, é uma opção de prato que tem é o parmegiana. Desde feito com carne, com frango. Dá para fazer uma opção vegetariana também, pessoal. Isso fica bem legal. Pode usar berinjela no lugar da carne, ou abobrinha, alguma coisa desse tipo. Fica bem legal também, tá? Fazer um parmegiana vegetariano. Então aqui, tá vendo? Ele já tá bem douradinho, tá? Bem crocante. Eu vou passar aqui, ó. Vou colocar ele no papel toalha. Ó, ó, consegue escutar o barulho? Ó, isso é crocância, gente, tá? Sinal coisa do empanamento, isso aqui, tá? Vou fritar o restante do nosso frango aqui. Pessoal, então agora nós vamos montar o nosso prato, tá? Agora que nós já temos o frango frito, já a batatinha, o nosso arroz está cozido, o molho pronto. Então, eu enformei o arroz aqui, coloquei ele dentro de um ramecanzinho redondo, tá? Só para dar a formazinha nele. Então, como que a gente faz? Para evitar que caia, vamos virar ele aqui assim, ó. Só para ele cair aqui. Ó, aí ele fica perfeitinho assim, tá, gente? Nós temos aqui o nosso frango, tá? Vou pegar esse que tá maiorzinho, mais bonito aqui. Daí o que nós vamos fazer? Eu separei aqui, deixei algumas fatias do nosso queijo ainda aqui, ó, para colocar uma fatiazinha aqui. Pegar aquele molho que nós fizemos, tá? Ele tá quentinho aqui, ó, no nosso manjericão, bem rústico o molho, tá? E aí nós vamos cobrir o frango com esse molho, né? Ó, bastante molho, gente. Aqui nós temos um pouquinho de parmesão ralado em cima desse molho, tá? Vou dar um toquezinho. E as nossas batatinhas, né? As batatas chips para acompanhar. Aqui, tá? E finaliza aqui com um raminho do nosso manjericão, tá? Então essa aqui é a nossa ideia do nosso parmegiana de frango, um molho de tomate rústico, sem adição de nada industrial, um arrozinho branco clássico e a batata frita para acompanhar, né? Então temos aqui o nosso parmegiana.